Olá pessoal, tudo bem? Então eu sou Ita do canal Ita Tech Invest e hoje vamos falar um pouquinho sobre IRPF 2022. Estamos aqui com Professor Luiz Henrique Flores. E a Gabriela Sato. o professor Luiz, sigam ele no Instagram e Gabi Sato também. Vou falar um pouquinho sobre o Imposto de Renda 2022 que a gente vai ter que fazer, infelizmente, faz parte. Essa conversa veio pra gente dar dicas, né? E o nosso bate-papo entre amigos e compartilhar com os nossos seguidores, né? Dicas, pontos de atenção, o que a gente tem que estar atento, principalmente de prazo, né? Para não perder, não pagar multa, né, professor? Então, acho que a gente pode começar. Eu vou abrir, vamos. Ita, geralmente, como que você se prepara para fazer essa declaração do imposto de renda? E aí, se você puder compartilhar dicas de boas práticas da sua vivência mesmo, a gente tem. Olhando a nossa faixa etária, a gente é novo, né? E eu tenho certeza que a gente está começando, tem muita gente assim como nós, que é a segunda, a terceira declaração que faz, ou né? a Não primeira, é muito, ou a primeira, né? Então, vai lá, o que você tem para dizer aí pra gente? Bom, eu acho que depois até o Luiz vai complementar um pouquinho sobre isso, mas é primeiro juntar as informações, né, que a gente precisa para fazer a declaração mesmo, né? Ela, por mais que pareça difícil, a gente tenha um certo receio, né, é algo bem tranquilo, né? É bem simples. Requer um pouquinho mais de atenção por algumas restrições, mas você segue um passo a passo ali e isso facilita muito. E se você tem a ajuda de alguém, né, como o professor Luiz aqui, isso ajuda muito, porque nem tudo a gente não sabe como declarar. A gente sai da escola sem saber fazer uma declaração de imposto de renda. A gente sai da faculdade também, né, sem saber fazer isso. Ou muitas vezes nem os nossos pais fazem para conseguir ensinar a gente, né? Exatamente. E aí quando nós viramos adultos, a água bate no pescoço e a gente precisa desenvolver isso, buscar como fazer. E Luiz, como que eu sei se eu tenho que declarar, por exemplo? É um processo, né? A declaração de imposto de renda por si só, igual muito bem colocado pelo Itamar, ela é um processo bem simples, né? É um processo como algo cotidiano. Qual que é a grande diferença? Para quem tem um planejamento financeiro de janeiro a dezembro, ele se torna ainda mais simples para esse tipo de público. Para quem não fez esse planejamento financeiro das suas receitas e das suas despesas durante 12 meses, requer um esforço um pouquinho maior nessa etapa. Por exemplo, 2022 agora o planejamento, né, o tempo para poder fazer um planejamento do imposto de renda será entre março e abril. A declaração do imposto de renda será em março e abril. Ou seja, nós estamos encerrando o mês de janeiro, já entrando no mês de fevereiro, já especificamente, né, dando início ao mês de fevereiro. Então nós temos aí os dias úteis, vamos dizer assim, de fevereiro para recolher toda a documentação necessária. E seria assim, para pessoas físicas, a partir de quanto de renda eu tenho que começar a fazer a declaração? Envolve várias perspectivas, assim. Isso é até importante, você que tem aquela trava que tem que ser um valor XYZ para poder declarar imposto de renda. Além desses critérios que envolvem remuneração anual que você teve, por exemplo, você recebe um salário X, que ao final de 12 meses dá acima de R$ 28.500, a partir daí você tem que declarar. Ainda tem as questões de rendimentos, especificamente, você tem uma poupança, uma aplicação simples de uma poupança. Poupança, nesse caso, ela tem a sua exceção, mas você tem um depósito a prazo na sua instituição, e você tem um faturamento a partir de um X valor lá, então você tem que fazer essa declaração, além de a especialidade do Itamar aí em relação a investimentos, né, Itamar? É verdade. O investimento, né, seja ele em ação, stocks, né, que são ações americanas, ou agora, né, o que está sendo pedido também, né, a novidade, né, o Bitcoin, o criptomoeda, né, não vou citar uma aqui, mas a criptomoeda, ela tem a necessidade de ser declarada, né? Então, se você comprou alguma ação
ou se você ganhou, por exemplo, né, um pedacinho do Nubank aí, né, se você entrou nesse IPO que é muito comentado, você tem a necessidade de fazer a declaração, mesmo que você tenha comprado só uma ação, né? Então é importante frisar isso aí, porque, beleza, não deu o teto, vamos dizer assim, de remuneração, mas eu enquadrei em outro, né? Então não posso deixar isso passar, porque senão acaba caindo na receita aí. Assim como, muito bem, vale reforçar aqui, muito bem colocado pelo Itamar, cooperativas de crédito. Cooperativas de crédito, todos vocês que são associados à cooperativa de crédito, você é dono daquela cooperativa. Naturalmente, você tem capital social integralizado. Henrique, mas eu não ganhei nada esse ano. Mas você é sócio. Você participou do processo de distribuição de sobras daquela cooperativa, naturalmente, com o valor mínimo de capital que seja que você tem ali, entra nessa mesma perspectiva. Verdade. E é verdade. E, então, todo associado, né, associado de qualquer instituição financeira, né, cooperativa aí, ele então tem a necessidade de declarar. Sim. Sim, né? Não necessariamente pagará sim. o imposto de renda, pessoal. Aí uma coisa bem subjetiva que vale a pena reflexão, pessoal. Quando se fala declarar imposto de renda, vem muito na cabeça de nós, principalmente de nós jovens, assim, que estão... Eu não sou mais tão jovem como o professor Itamar aqui, né? Mas vinha muito na minha cabeça, assim, na época que saía do ensino médio ali, primeiro emprego, aquela coisa assim, declarar imposto de renda. Vou perder dinheiro, eu vou ter que dar dinheiro, eu vou ter que... pagar. Exatamente. Mas não necessariamente, pessoal. E se você está podendo pagar, se você tem a obrigatoriedade de pagar, significa que você já está assim, numa parcela da população que ganha bem o suficiente para ter que pagar, né? Então, Sim. Não vemos isso com tão maus olhos, assim, E você né? só... É uma pancada, mas... E você só está fazendo um resumo financeiro, né? Para quem já tem uma gestão financeira, você está fazendo um resumo financeiro da sua situação financeira junto a um órgão regulador, que naturalmente isso vai trazer muito benefício para vocês no futuro. Eu acho que uma coisa que a gente pode combinar, e acho que é unânime, que é chato, é burocrático, né? E um conselho que o Luiz deu aqui é se organizar para que no próximo seja um processo mais simples, né? O que passou agora do exercício de 2021 já ficou, gente. Então, quem não se organizou, né, Luiz, como você disse, vai ter um trabalhinho a mais para levantar os documentos, separar uma nota fiscal de um dentista, que se você foi no dentista em 2021 e não pediu sua nota, você não vai poder lançar aí, né? Então, essas dicas para a gente já pensar no outro ano, Luiz, de organização. O que as pessoas não podem esquecer aí? De ir no médico, pedir uma nota fiscal, né? Itamar também, os investimentos. Tem algo prático que elas possam fazer ao longo do ano, coisas simples que passa batido no dia a dia para facilitar no ano que vem, por exemplo? Sem dúvida, acho que o que é muito importante, pessoal, nesse momento é ter alguns caminhos chaves a ser seguido. Por exemplo, você está trabalhando atualmente, tem uma carteira assinada. Então, nesse momento, você peça para a sua instituição no qual você trabalha o seu extrato de rendimentos de todo o ciclo de 2021. Além disso, todas as instituições financeiras onde você tem algum tipo de investimento ou tem uma conta corrente mesmo de fato, essa instituição ela vai fornecer para você também o seu extrato de movimentação e rendimentos também, né? Isso é muito importante. Convênios de saúde, se você tem pela empresa também tem que oferecer para você, né? Sim. E isso, inclusive nesses extratos também tem algumas descrições que facilitam no lançamento, né? Perfeito. Eles descrevem lá assim, esse ponto aqui você tem que lançar aqui, esse outro ponto você tem que lançar em X local, e isso vai facilitando, ele vai organizando de certa forma. Você vai ver nos tópicos, ele vai se conectando com o programa da Receita Federal, que é onde você faz o lançamento, né? Então é possível, Ita, fazer sozinho. Eu não preciso de um contador, eu não tenho condição de ter um contador agora. Eu consigo, seguindo esses documentos, fazer sozinho? Consegue. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma consegue. E é bacana porque, assim, o primeiro dá aquele frio na barriga. E se eu fizer errado? É muito estranho, né? Porque você fica com aquela, meu Deus, se eu fizer errado, vão bloquear meu CPF e não sei o quê. E aí você começa assim, não, peguei o extrato. Você vê os itens lá. Então isso aqui eu tenho que lançar a exclusividade
Aí você entra lá no item e lança. Esse aqui, você pega, né, do banco. Esse aqui tá lá, bens e direitos. Então você pega aquilo dali e lança lá em bens e direitos. Isso também vale para as corretoras. Perfeito. Né? Que aí você pode, elas também fornecem isso, que você vai lá entrar, pegar, eu tenho a ação X, a quantidade, o preço médio, e aí aonde que eu devo lançar. Aí você vai inserindo, e aí você coloca o CNPJ da instituição, né? Porque isso aí gera, como diz outro, toda uma ligação, né? O seu CPF com o CNPJ ali. E é basicamente isso. E aí, claro, mas tem alguns pontos. E se eu vendi, comprei, sei lá, e tive lucro, tive prejuízo. Isso é um ponto importante, né? Porque aí esse controle acaba... Tem alguns aplicativos que facilitam esse controle, mas ele acaba também tendo um olhar muito de atenção. Por quê? Porque se você vendeu até 20 mil reais aí em ações, né? Mais de 20 mil reais no mês em ações, você tinha que ter gerado uma guia, né? Uma guia disso aí, para que você também lance essa informação, né? Esteja contida ali. Mas são alguns pontos, não são difíceis, né? E para quem está iniciando, né? Eu sei que do frio na barriga, mas se mantenha tranquilo. É a única coisa que eu posso dizer. Que é um processo que dá para ser feito você consigo mesmo, fazendo o seu controle, tendo essa gestão, sem problema nenhum. Isso é muito importante que o Ita citou, da questão dos códigos. E vale até o elogio, né, para a Receita Federal do Brasil, porque eu já venho de algumas declarações, e eu confesso que o processo tem se tornado cada vez mais eficiente para a declaração de imposto de renda. Sim. Se nós formos olhar aí uns 4, 5 anos atrás, aí, descobrir esses códigos era muito mais difícil, saber onde que eu lanço o rendimento que é tributável, onde não é tributável, onde que eu declaro meus bens, era complexo isso daqui. Agora hoje na declaração do imposto de renda, pessoal, você acessando o site lá para fazer a declaração ou baixando o aplicativo ali, você consegue ter detalhamento, quais são os códigos para isso, os códigos para aquilo. No rendimento da sua instituição no qual você trabalha, já sai lá o rendimento, quanto que você teve, o código 1, tudo. Da sua instituição financeira também já vem, então a poupança ela já vem com o código dela, que esse código é muito bem colocado pelo ITA, exatamente no que está na declaração de imposto de renda. Então todo o processo está muito simplificado. O que requer um pouco mais de atenção é aquelas questões muito bem colocadas no que diz respeito a imóveis. Sim, verdade. Valorização. Pessoal, essa valorização é muito importante, é um ponto de atenção. Essa questão da valorização dos seus bens é muito importante, porque vamos imaginar, hoje o Itamar faz um investimento e compra um terreno a 10 mil reais. Mas esse terreno, o Itamar comprou um terreno em uma localização espetacular, e esse terreno de 10 mil reais, daqui a pouco vira 1 milhão de reais. E ele vende. De onde que veio esses 1 milhão de reais? Aí é onde as pessoas normalmente caem na malha fina, as pessoas querem uma explicação, até mesmo judicial, em relação a isso. Então, se você comprou no ano 2022, ou 2020, vamos voltar ali atrás, 2021. Se eu comprei em 2020, por exemplo. É interessante e fundamental que você comece a lançar a valorização desse imóvel. Legal. E você tem lá na declaração o campo para você colocando as notas explicativas também. Legal. Esse é um ponto importante. É verdade. Tem as notas explicativas. Então você pode ir contextualizando toda a evolução daquele seu rendimento. Por exemplo, um capital social da sua cooperativa de crédito, você pode ir fazendo isso. Na compra das moedas, da onde que é a moeda digital que você tem toda essa contextualização. Pessoal, vocês têm que ser transparente. A dica, como nós citamos no início da nossa abordagem aqui, é que o processo é muito simples. Temos que ser verdadeiro, transparente, e o transtorno não vem nessa perspectiva, né? Sim. Outra dica que eu queria dar em relação a doações, eu não sei se as pessoas sabem, né? Mas há algumas instituições que você doa, né? Você pode abater o valor do seu imposto de renda. Elas te geram ali um informativo que, inclusive, serve para você fazer um lançamento. Se você olhar
até lá no programa, né, da Receita tem um campo de doações e você pode especificar aquela doação para aquela instituição, o CNPJ, tudo certinho. E pode aí ter um abatimento legal. E aí outra dica que eu queria deixar, que é uma situação que aconteceu comigo 2 anos seguidos, porque eu perdi. Toda vez que a gente gera lá, terminei a minha declaração, gera aquele recibo. E eu perdi o recibo. Eita. Gente, imprime. Manda isso pro e-mail, pro seu e-mail de sua mãe, do seu pai, pra você não perder isso, porque é um trabalho super burocrático. Tive que ir na Receita, lá no Ministério da Fazenda, imprimir esse negócio de novo, porque você não consegue acessar outra vez. Então a dica, guarda esse arquivo, você vai precisar dele pro ano que vem. Verdade. E nessa linha também façam um backup do arquivo que vocês geraram da própria Receita, porque no ano seguinte você reaproveita ele para que não ter... Você não precisa preencher os anos anteriores, ele já pega, importa e você só preenche do ano subsequente. Aí facilita muito, porque senão toda vez você tem que preencher, né, de anos anteriores. E hoje com a tecnologia, pessoal, cria uma pasta na nuvem, Sim. ou cria uma pasta no seu computador, faça backup em um pendrive que seja, né? Pendrive é da minha época, tá? Hoje em dia deve ser até uns nomes mais sofisticados, mas... Manda naquele grupo do WhatsApp que só tem você. Toda a tecnologia, eu ainda uso o pendrive, tá? Então eu cria um backup ali certinho com todos os documentos seu, porque já fica até mais fácil você lembrar no ano que vem. Sim. Então, eu tenho conta na instituição A, B, C e D, eu tenho rendimento na instituição A e instituição B, você fala, poxa, o que eu preciso? Atualizar 2020 para 2021, que é o momento que nós estamos fazendo agora. E outra dica também, em relação a... que aconteceu comigo, seguindo na linha dos exemplos aqui da Maria, pessoal, vocês que trabalham emitindo nota fiscal, na emissão das notas fiscais, normalmente, né, dependendo da instituição na qual está emitindo nota fiscal, principalmente pessoa física ali, se for na perspectiva, na pessoa jurídica também tem, mas pessoa física, por ser um valor menor, às vezes não tem recolhimento de cara. Então, na pessoa física, você está emitindo nota. Eu, como professor, estava trabalhando, emitindo nota e só pagando o imposto local, do município, Sim. né? Pagando o imposto do município, mas chega o final do ano. 12 meses de rendimento. Na hora que chega 12 meses de rendimento, com a sua função extra como professor, e você adiciona todo esse valor na sua profissão principal, o que acontece? Menino. Aí é a hora da tributação. Aí é a hora que você tem que fazer um recolhimento, e muitas das vezes um recolhimento pesado, né? Sim. E às vezes você gastou todo o dinheiro, não se preparou. Não tem aquela pra reserva, isso, né? e pá, Não seguia a dica Da reserva, né? não tinha, né? O Itatec Invest, e não fui fazendo aquela reserva, né? Aí você faz todo, vai usufruindo do dinheiro todo, mas chega em uma hora que a conta vem. Ela vem cara. Aí é onde que acaba sendo pesado. Então, pra pagar de uma vez só, para né? pagar de uma vez, ou ter que... o máximo que eles permitem ali parcelar, tem um período máximo ali que eles permitem parcelar, mas mesmo assim, pessoal, é uma despesa que vem que você não tinha uma receita planejada para poder liquidar aquilo dali. Vale muita atenção para vocês que trabalham com emissão de notas. Muito importante. Para quem não fez isso em 2021, agora fica a dica para já ir separando mensalmente essa renda extra, um valorzinho para quando chegar lá 2023 você ter esse dinheiro para pagar aí. Bom que se você já for aplicar até essa reservinha, né, Ita, pode até ter um rendimento. Vai colocando esse dinheiro na reserva, ele vai rendendo. Você utiliza os rendimentos para pagar a tributação. Paga tranquilo e ainda sobra o dinheirinho para tomar um chopp, né, Ita? Exatamente. E, Gabi, tem a importância também disso para o PJ, né? Com certeza, gente. O PJ é um momento muito sensível, né? Esse começo de ano aí, esse período. Principalmente para as empresas que acham que esconder esse valor da receita, né, vai estar se beneficiando de alguma forma, né? Pode até ser que você pense desse jeito, mas eu acho que vale também a dica de você pensar quando você precisar de uma instituição financeira, seja para tomar um crédito ou para alguma linha para fazer um investimento na tua empresa, né? A primeira coisa que os bancos, as cooperativas, eles vão te pedir é o comprovante de renda lá, o teu faturamento, o teu contábil, e tá lá, você declarou um valor a menos do que você de fato fatura. E é óbvio que eles vão te emprestar aquilo que você declarou, né? Então faz essa declaração certinha, né, de acordo com o que você fatura, para que você consiga pegar linhas de crédito, de investimento,
de acordo com o teu faturamento mesmo, né? Se declarar menos, isso acontece principalmente com micro e MEI. Quem já não é mais MEI tem muita dificuldade em querer virar micro. Daí, a hora que veio a pandemia, por exemplo, com várias linhas, né? Aí pra gente poder trabalhar com uma taxa legal, ele tava como MEI e não tinha algumas linhas para MEI. E aí? Declarou errado, declarou, omitiu. Então é importante você fazer sua declaração certinho, busque um bom contador, né, que faça tudo de acordo para você. Acho que essa é a dica mais assim, especial que eu posso dar para os PJs. Fica a dica. Bom, pessoal, tem recados finais, Ita, Luiz, que vocês gostariam de compartilhar com a galera? Bom, o recado que eu quero dar é planeje, né, e organize as finanças para que neste momento seja um momento tranquilo. A gente sabe que talvez a Receita pudesse já dar todos os dados ali, você só fazer uma conferência e já fechar, mas não acontece na prática, né? Então, a nossa prática é diferente. Então, a recomendação é, se organize, pegue esses dados, faça um controle aí, lembre-se da reserva, porque momentos assim podem acontecer. E aí você, quando chega esse momento aí de fazer a declaração, eu sei que muitos não gostam, mas é necessário. Você tenha esses dados em mãos com uma grande facilidade, que você consiga fazer os lançamentos ali sem problema nenhum e que não tenha nenhum problema também. E a dica que eu deixo é que realmente o processo é simples. O processo é simples, você sozinho consegue fazer. Basta ter a disponibilidade de um belo planejamento ali. Lembre-se, transparência nesse momento da declaração de imposto de renda. Uma dica que eu posso dar, e quem sabe no futuro, até corroborando com o Ita falou, talvez no futuro a declaração de imposto de renda possa ser algo que já venha preenchido automático. Afinal, vocês estão fazendo Pix, né? Pix nada mais é, na minha opinião, do que um mapeamento de todas as transações que estão sendo feitas. Então não adianta eu declarar R$100 se eu fiz 1 milhão de Pix durante o ano. Mas não fiquem com medo de fazer Pix, gente, pelo amor de Deus. Não vamos fazer planejagem da pedra e pagar com dinheiro não, gente. Vamos usar meio eletrônico. Tecnologia vai ser útil, pessoal, e é fundamental para o desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, do comércio em si, né? Então vamos declarar tudo que realmente está acontecendo, tudo de forma verdadeira, de forma transparente, planejando com tranquilidade. Estamos aí iniciando o mês de fevereiro. Fiquem calmos que dá tempo. O planejamento é ali, ó, março e abril. E você pegando firme para fazer ali a declaração, já com esses documentos que durante a nossa live aqui nós conversamos, é possível ali em torno de 2, 3 dias você concluir uma declaração de imposto de renda com tranquilidade. E a minha dica é, não deixa para a última hora. Não deixe para a última hora. Eu já deixei para os últimos 15 minutos lá das 11h45 da noite do último dia e deu errado. Não deu certo. O sistema cai, o sistema não envia, tive que pagar multa, então ainda estamos com tempo, comece a levantar essa documentação, faça isso com prazo, com folga, porque se você precisar corrigir, pode ser que aconteça, você ainda vai ter tempo para corrigir dentro do prazo final, né, da declaração. E não tenha medo de perguntar, não tenha medo de pesquisar, chama algum colega, fica aqui os 3 canais, né, pode nos acionar, a gente gosta de ajudar, a gente gosta de conversar, então somos bem acessíveis, então deixamos nossos canais abertos também para vocês. Qualquer dúvida, beleza? Estamos aí. Um abraço. Até mais, pessoal. Valeu a conversa. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.